Oi, gente, boa noite. Meu nome é Bárbara, eu faço farmácia, estou no primeiro semestre na UNEF. O meu projeto de pesquisa entre os meus colegas, ele buscou apresentar como a biomassa gerada no cultivo da cana-de-açúcar, ela pode ser utilizada na produção de etanol no Brasil. O grave problema do aquecimento global e do efeito estufa são os principais motivos que levaram os governos a buscarem alternativas de substituição dos combustíveis fósseis, já que eles são altamente poluidores. Sendo assim, eles procuraram fontes mais sustentáveis e mais renováveis de fornecimento energético. A produção de combustíveis no Brasil, ela já acontecia desde o século XVI, mas ela ficou mais evidente lá para o século XX, que foi quando foi iniciado as experiências com a produção de energia a partir do açúcar. Em 1933, ocorreu a criação do Instituto de Açúcar e do Álcool, que é o IA, que apontou assim o crescente desenvolvimento dessa tecnologia. Mas apenas em 1975, com a criação do Proálcool pelo governo federal, essa produção foi intensificada. Mas na época, as questões sociais e ambientais não tiveram tanta significância na decisão governamental. Porém, na última década, ocorreram algumas mudanças no setor de combustíveis no Brasil. O crescimento da frota de veículos passou a consumir mais gasolina, fazendo com que as novas refinarias em construção no Brasil concentrem-se mais na produção de diesel e de outros derivados de maior valor agregado. Desse modo, é necessária a busca por formas de retomar a atratividade econômica do etanol, cuja ocorrência se reduziu nos últimos anos por conta desse aumento da frota de veículos. E entre outros motivos, pelo amadurecimento do seu atual paradigma tecnológico agrícola e industrial, dentre outras opções tecnológicas que vêm sendo desenvolvidas no Brasil, como as iniciativas dedicadas ao etanol da segunda geração. Mas então, o problema seria como utilizar a biomassa que é desperdiçada proveniente do cultivo da cana-de-açúcar para que assim aumente a produção de etanol. É evidente que a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar é bem complexa. No entanto, infelizmente, na primeira etapa no processo de fermentação, a biomassa mais conhecida como bagaço dessa cultura é descartada. Partindo disso, podemos perceber o quanto esse material é eficiente para diversas funcionalidades, como, por exemplo, a melhoria da própria produção do etanol ao incluir a biomassa no processo de fabricação. Diante disso, para que esse processo seja efetivado, é necessária a hidrólise, que é a quebra das moléculas por meio da água. Separando a celulose do bagaço, por fim, ocorre a liberação das moléculas de açúcar contidas na palha, e, por conseguinte, há uma maior geração de energia com a menor quantidade de queima. A palha da cana-de-açúcar é basicamente constituída de celulose, hemicelulose e lignina. Esse resíduo corresponde a cerca de 1/3 do potencial energético da cana. Bastos afirma que um dos maiores desafios para que essa palha seja utilizada é o sistema de colheita adotado para sua retirada no campo, pelo fato de ainda existir o sistema tradicional de colheita manual com a queima prévia do canavial. Sendo assim, o sistema adotado de colheita mecanizada, que vem a ser o processo da retirada dos produtos agrícolas do campo usando máquinas colhedoras, tem sido bastante promissor. Diante disso, Marinho afirma que existe uma necessidade de encerrar o sistema de colheita manual, pois ele traz malefícios socioambientais como o aumento da poluição de ar. A primeira etapa do processo é o pré-tratamento, onde sua função é diminuir sua recalcitrância, aumentando assim a acessibilidade das enzimas na estrutura da celulose e a recuperação dos monômeros de glicose que a compõem. O pré-tratamento é uma das etapas mais cruciais do processo, tem influência direta no arranjo dos componentes da estrutura do material lignocelulósico e baseia-se em técnicas como tratamentos térmicos, químicos, físicos e biológicos e ou combinação deles. A segunda etapa é a hidrólise, onde consiste na quebra da celulose em moléculas menores, as hexoses e pentoses, através da utilização de enzimas como as celulases e hemicelulase. Posteriormente, ocorre a fermentação seguida da destilação. Nessas etapas, a glicose obtida é transformada em etanol através de alguns organismos específicos, entre eles a Saccharomyces cerevisiae. Segundo a empresa Propec, a mesma possui características desejáveis e eficientes para uma fermentação industrial de açúcares. Atualmente, o Brasil possui 2 das 6 usinas que produzem o etanol 2G, sendo as brasileiras as únicas a utilizarem o bagaço e a palha da cana-de-açúcar como matéria-prima. Dessa forma, Freitas afirma que o Brasil possui vantagens que o qualificam a liderar a agricultura e o mercado de biocombustíveis em nível mundial. O projeto de pesquisa em questão justifica-se pela necessidade de buscar fontes alternativas para substituir a produção de combustíveis fósseis.
Diante disso, a produção de etanol passa a ganhar destaque. A produção de etanol no Brasil ganhou um aumento significativo à medida que os anos se passaram, tornando o país uma grande referência quanto ao assunto em questão. A produção brasileira alcança números muito bons e benéficos para a economia do país. Entretanto, como todo grande produtor, é necessário avaliar as condições e a forma de como essa produção ocorre. Com isso, se faz necessário pensar em novas formas de produzir mais e gastar menos. Diante da grande quantidade de biomassa gerada no cultivo da cana-de-açúcar brasileira, e também o fato de que essa biomassa, por muitas vezes, é descartada de maneira equivocada. É necessário também avaliar maneiras de reaproveitar esse subproduto. O presente trabalho busca apresentar como a biomassa gerada no cultivo da cana-de-açúcar pode ser utilizada na produção de etanol no Brasil. Nós usamos como referências principais os artigos Potencial da palha de cana-de-açúcar para a produção de etanol e também o pré-tratamento da biomassa de cana-de-açúcar por extrusão com dupla rosca. A professora Dayana Zap, visto que após finalizarmos o projeto de pesquisa, analisamos a importância fundamental que a mesma obteve em cada etapa desse processo. Por conseguinte, a nossa equipe dedica os agradecimentos por toda a paciência e acompanhamento à docente da disciplina de metodologia da pesquisa. Muito obrigada por estar conosco nesse semestre.